Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui com muita alegria para esse estudo maravilhoso de obras póstumas e vamos em companhia aqui do nosso irmão Leopoldo Pio. Tudo bem, Léo? Tudo bem, mais uma vez juntos. Graças a Deus. Dar continuidade a esse estudo. Estamos no capítulo que trata das manifestações dos espíritos, no item 6º, dos médiuns, e vamos ao item 42, o parágrafo 6º, item 42, que fala dos médiuns sensitivos ou impressivos. E queria chamar a atenção, antes de iniciarmos a leitura, que lá no item 40, no final, Kardec ressalta que aqui unicamente trataremos das espécies essenciais. E existe uma nota que fala: para esclarecimentos completos, consulte-se o livro dos médiuns. Ou seja, isso aqui é só uma pincelada do que é mediunidade, mas para estudar mediunidade temos que estudar o livro dos médiuns. Mas vamos lá ao item 42, médiuns sensitivos ou impressivos. Dá-se esta denominação às pessoas suscetíveis de pressentir a presença dos espíritos por impressão vaga, como ligeiro atrito em todos os membros, fato que não logram explicar. Tal sutileza pode essa faculdade adquirir que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza, boa ou má, do espírito que lhe está ao lado, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece instintivamente a aproximação de tal ou tal pessoa. Um espírito bom causa sempre uma impressão branda e agradável. A de um espírito mau, ao contrário, é penosa, aflitiva e desagradável. Há como um cheiro de impureza. Médium sensitivo ou impressivo. Muitos de nós temos essa condição, porque exatamente é aquele momento em que nós estamos em casa, por exemplo, vamos fazer uma prece e a gente se eleva, né? O nosso pensamento sai daquele dia comum que nós temos, né? daquela coisa que amigos nossos costumam dizer, o lufa-lufa diário, né? Corre do dia a dia, etc e tal. A gente dá uma parada, aí faz uma prece. Na prece, às vezes, a gente sente uma sensação agradável, uma coisa gostosa. O nosso coração, às vezes, bate um pouco mais forte. Há uma espécie de transpiração e tal. A coisa boa que você sente. E com essa coisa boa, então, nós percebemos que naquele momento da prece, em que nós nos desligamos das coisas do dia a dia, do mundo, etc e tal, nós nos elevamos e captamos a influência de um ou mais espíritos bons, como Kardec está colocando aqui. Uma impressão branda e agradável, que é exatamente ocasionada pelos espíritos bons. A maioria de nós sente isso, não é, Léo? Sentimos, embora nem sempre a gente pare para pensar na importância destas sensações que você citou. Uhum. Eu até adiciono também a respiração. Nossa respiração ela fica mais tranquila, mais profunda, parece que a mente se desanuvia, né? Parece que a mente ganha um pouco mais de foco, e na verdade tudo isso é produto do quê? Exatamente dessa nossa predisposição a abrir esse canal com a espiritualidade mais evoluída. E como é importante a gente ter a noção e ter a consciência dessas percepções, dessas sensações, seja para receber
um aconselhamento, um sugestionamento no sentido positivo dos nossos mentores, seja especialmente num trabalho espiritual, em que nós estamos ali entrando em conexão coletivamente junto com um grupo de irmãos, e essa conexão ela vai sendo moldada a cada semana, a cada trabalho, e por isso é tão importante a nossa frequência no grupo espiritual do qual fazemos parte, e como é importante que a gente esteja nessa sintonia e que a gente consiga ter estas sensações de bem-estar que João acabou de citar, em conjunto com os nossos irmãos, porque aí a gente tem um sinal de que realmente o trabalho está funcionando bem, e que nós, como se a gente estivesse numa máquina em que cada um dos médiuns é uma engrenagem, embora, claro, a relação humana ela é muito mais complexa do que uma máquina, mas é como se nós fôssemos uma engrenagem ligado a outras engrenagens, que a gente tem que azeitar, lubrificar bem essa relação, para que a gente realmente consiga abrir esse canal com a espiritualidade, que é quem dirige os trabalhos mediúnicos. É verdade. Quanto mais evoluídos nós estivermos também, mais nós vamos captar essas influências da espiritualidade positiva. Exato. Então, por isso também a necessidade de nós buscarmos nos moralizar, né, buscarmos nos melhorar, essa tão citada e tão complexa reforma íntima, complexa no sentido de que quando eu tenho que me reformar intimamente, eu tenho que olhar para dentro de mim. Porque nós, os seres humanos, nessa fase evolutiva em que estamos, nós olhamos muito mais para fora, para o outro, né, inclusive para criticar, do que para nós mesmos. Então precisamos começar a ter esse olhar para dentro, olhar para avaliar cada um dos detalhes que estão dentro de mim. Se eu também tenho em vários momentos do dia essas sensações penosas, aflitivas, desagradáveis, é uma coisa assim, tipo, eu estou ainda vibrando nesta faixa evolutiva, nessa faixa de vibração de um espírito ainda inferior. Então, quando esse espírito vem me trazendo essa sensação ruim, eu absorvo porque eu ainda estou na sintonia desse irmão. Né? Novamente, é bom reforçar, né? Quando nós estamos na sintonia de espírito bom, em que a sensação, como diz o Kardec aqui, é uma sensação branda e agradável, sinal que nós, pelo menos naquele momento, estamos sintonizando com esse espírito bom. Então nós precisamos olhar a nossa vida, no nosso dia, como é que foi o meu dia. Quantas vezes eu tive a sensação ruim, e isso, é claro, nós devemos eliminar as situações normais do dia a dia, né? Se eu estou dentro do ônibus, o ônibus está sendo assaltado, é muito mais fácil eu realmente me sentir mal do que me sentir bem. Claro. Né? É óbvio isso. Mas se eu estou numa situação normal do dia a dia, estou dentro do ônibus, estou indo para um determinado local, estou até com meu fone de ouvido, ouvindo música e tal, a paisagem agradável, etc. e tal. E aí tem uma angústia dentro de mim, tem uma sensação ruim dentro de mim. E aquela sensação demora a passar. Quando passa, esse passar é muito rápido, é muito breve. Depois volta novamente essa sensação ruim, penosa. Então, é um momento que nós precisamos nos não preocupar, mas nos ocupar de nós buscarmos ajuda dentro do centro que nós frequentamos, ou se nós não frequentamos, buscarmos um centro espírita sério para poder nos ajudar. Porque isso é um passo também para a chamada obsessão. Exatamente, porque tudo na nossa mente, e na verdade é acumulativo. Você começa a ter essas sensações que João acabou de descrever, de maneira frequente, sistemática, e você vai se apegando a certos sentimentos, a certas sensações. É importante a gente entrar como se fosse um CTI espiritual. Estudar em casa, fazer o evangelho ou um estudo diariamente. E, como o João também comentou, pedir ajuda no centro.
Porque muitas vezes, e é natural nas nossas vidas, a gente limpar e organizar as nossas casas. As nossas casas, eu falo casa a casa mesmo. O João, por exemplo, com seus gatos, tem lá a sua disciplina de cuidar dos gatos, dar comida, limpar a casa, varrer, enfim. Isso. E todos fazemos isso em alguma medida. Eu também tenho tento ter pelo menos uma certa disciplina nesse sentido. Mas quantas vezes nós realmente guardamos um tempo no nosso dia para cuidarmos da nossa casa interior, da nossa casa interna, dos sentimentos que nós estamos tendo, das sensações, de um momento da gente poder respirar fundo e, enfim, pensar sobre a vida, meditar, enfim, use o termo que quiser. Mas é importante a gente ter um momento também para que a gente faça uma limpeza mental, espiritual, da mesma forma que nós cuidamos da casa ou dos nossos corpos materiais. A gente precisa também demandar um cuidado especial com a nossa mente e com o nosso espírito, uma vez que nós somos espíritos. Exato. É importante nós nunca perdermos isso de vista, né? Exatamente. Nós somos espíritos, precisamos trabalhar essa nossa realidade, né? Não adianta nada a gente cuidar do corpo e tal e deixar o espírito largado. Nós somos espíritos. E é muito importante isso. Nós vamos, então, sempre tentar buscar essa questão da nossa reforma íntima, do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, para que nós cada vez mais sejamos influenciados positivamente pelos espíritos bons e cada vez menos sejamos, entre aspas, vítimas dos espíritos maus. Eu digo entre aspas porque nós não somos vítimas de ninguém. Nós somos vítimas de nós mesmos. Sim. Então, o cuidado que nós temos que ter é conosco, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, os nossos atos. É isso que a gente tem que ter realmente cuidado. Mas este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas todas as semanas aqui. Temos as reprises durante a semana em que vocês podem acompanhar. Eu gostaria até de pedir a vocês, né, como é que você está percebendo esse novo formato dos programas Luz na Penumbra, né? Nós fizemos algumas modificações no sentido de ficar mais dinâmico o programa Luz na Penumbra, né? Por isso que hoje a maioria dos programas nós fazemos em dupla, porque às vezes o meu pensamento chega até um determinado ponto e aí o meu companheiro de programa vai lá e complementa e melhora e tal. Então a gente quer saber como é que você está vendo essas modificações nos programas Luz na Penumbra. Mande seu recado aqui para a Rádio Rio de Janeiro. Nós temos vários canais e um deles é o 3386-1400. Se ligar agora, não vai ter ninguém para atender. Liga durante o dia, tá ok? Das 8 às 17 horas, você liga e diz, olha, o João perguntou lá como é que tá, como é que eu estou achando Luz na Penumbra. Não só o Obras Póstumas, mas todos os programas Luz na Penumbra aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Como é que você está vendo? Tá bom? Não tá? Tem alguma sugestão? Mande para nós. E isso é importantíssimo para nós continuarmos trabalhando para melhorar cada vez mais a programação da Rádio Rio de Janeiro. Afinal, a programação da Rádio Rio de Janeiro é feita para você. Tá? É feita para você, não é feita para mim, para o Leopoldo, apenas, porque nós também ouvimos do outro lado. Somos ouvintes. E a gente tem as sensações, as impressões, e vamos colocar isso para a diretoria da rádio, enfim, para que possa ser modificado. E você, pensa o quê? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, então, vamos para o item 43, médiuns audientes. Kardec coloca o seguinte: esses ouvem os espíritos. Algumas vezes, como se escutassem uma voz interna que lhes ressoasse no foro íntimo. Outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes também podem conversar com os espíritos.
Quando se habituam a comunicar-se com certos espíritos, eles os reconhecem imediatamente pelo som da voz. Aquele que não é médium audiente pode comunicar-se com um espírito por via de um médium audiente que lhe transmite as palavras. Como Kardec diz, há variantes na questão da mediunidade. Em todas as faculdades há variantes. O médium psicógrafo pode ser mais ou menos influenciável, o de efeitos físicos pode fornecer mais ou menos ectoplasma, e, claro, os audientes, eles podem ouvir melhor ou não, ouvir mais ou não, ouvir de forma material, ou ouvir, como Kardec diz assim, aqui, como se fosse algo interno, algo que ressoasse dentro de si. E outras vezes é como se fosse uma pessoa, ele chama aqui viva, mas nós podemos dizer encarnada, como se nós estivéssemos ouvindo uma pessoa encarnada. Veja que aqui ele trata apenas da faculdade mediúnica audiente. Existem médiuns que têm outras faculdades, por exemplo, a vidente. Então você vai ver, você vai ouvir aquele espírito e vai conversar com ele normalmente, né? Então, quando você está só ouvindo, que é esse caso aqui que o Kardec está colocando, e muitas vezes o espírito se aproxima, você sente, como no caso lá dos médiuns sensitivos ou impressivos, você percebe que tem uma presença ali, boa ou má, de acordo com o que nós já estudamos aqui com Kardec, e pode ouvir a sua voz e perceber aquele timbre mesmo, como de uma pessoa encarnada. É algo que muitas pessoas falam, mas como isso é possível? É possível, acontece todos os dias. Com certeza acontece, e você me fez lembrar das primeiras vezes que ocorreu comigo, e a gente tem um estranhamento natural. Eu não pensei isso, eu estou falando comigo mesmo. E aos poucos, quando você vai estudando mais, vai entendendo melhor, vai se abrindo a esse novo conhecimento e se abrindo a esse irmão, que muitas vezes é o seu mentor, fica muito mais tranquilo você entender, e você acaba vendo como algo natural. Agora, mais uma vez, tudo depende das sintonias que você tem, tudo depende do estudo, do conhecimento que você tem, e tudo depende de como você se organiza no seu dia a dia para que realmente você esteja predisposto a receber essas influenciações. Já aconteceu comigo, por exemplo, de estar propondo para mim mesmo um certo caminho para chegar ao ponto de ônibus, saindo do trabalho no centro da cidade, e perceber claramente, não vá por tal caminho, que isso não está sendo bom para você. E aos poucos eu percebi, faz sentido para mim, mas não é a minha forma de falar ou de pensar. E eu segui o caminho que me foi proposto, né? Encontrei uma alternativa, e aquilo fez muito sentido para mim, e ficou muito claro que era uma orientação, não era um pensamento autônomo meu, independente dessa influência positiva. Isso é uma coisa que nós precisamos estar atentos, porque por vezes também essa voz que se apresenta como de um amigo pode ser o contrário. É verdade. Então é importante estar sempre, mais uma vez, a questão da moral é fundamental. Porque quando nós evoluímos moralmente, nós vamos cada vez mais ficando suscetíveis aos bons espíritos e menos suscetíveis aos maus espíritos. Então, nesse momento em que nós recebemos uma orientação, essa orientação pode ser falsa, pode nos induzir a caminhos ruins. E enquanto nós, ao melhorarmos cada vez mais... E veja, essa questão moral... Não é nós nos transformarmos da noite para o dia em um espírito puro, porque isso não vai acontecer. Só ao longo de muitas encarnações, desencarnações, reencarnações, é que nós vamos chegar lá à perfeição. Vamos chegar a espíritos puros. Mas enquanto isso não acontece, nós damos pequenos passos. E são esses passos fundamentais para a nossa existência. São os passos de nós olharmos para dentro de nós, corrigirmos certos desvios, nos aplicarmos verdadeiramente e nos reformarmos. Porque a espiritualidade, ela observa muito essa questão
do quanto nós estamos nos aplicando para a nossa transformação moral e do quanto nós estamos nos enganando e tentando enganar a própria espiritualidade. E que nós não vamos conseguir. Nós não conseguimos enganar nem os espíritos inferiores, na mesma condição que nós. Imagina os espíritos superiores. Que tem uma consciência muito mais ampla, Pois que é. nos entende muito melhor. Pois é. E como é importante a gente fazer essa avaliação e de entender a importância de certas mensagens, porque o que o João está colocando para a gente, muitas vezes a gente pode expressar pelo agradecimento das oportunidades, das portas, digamos assim. Eu não gosto muito da palavra oportunidade, mas das portas que a espiritualidade nos abre. E aí entra uma palavra que eu acho muito importante que você colocou, João, que é a nossa aplicação de atravessar essa porta e de tomar nossa cruz. De realmente acreditar que o esforço que a gente está fazendo é um esforço em prol da nossa evolução. E que essa evolução, até por conta do nosso nível de evolução espiritual, ainda vai ser trabalhoso, ainda vai ser um esforço, ainda significa o desapego a valores, a sentimentos, a comportamentos, a situações que ainda nos agradam, mas que a gente já sabe que não são boas para a gente, mas que a gente ainda tem aquele apego, muitas vezes grande, outras vezes a gente já consegue relativizar, mas que de alguma maneira todo desapego, na verdade, significa o quê? Um esforço, uma disposição de pensar de outra forma, de agir de uma maneira mais moralizada e de considerar não apenas a própria evolução, mas considerar que nós estamos num mundo de provas e expiações para nos melhorar, mas para ajudar os outros também dentro desse processo de evolução. Fundamental que nós assumamos a nossa responsabilidade. Que nós não estejamos apenas lidando com a mediunidade de uma forma técnica, de uma forma que, eu vou lá no centro, vou dar passagem ao espírito A, B, C, D e pronto, volto para casa. Não é assim. Não é assim. A nossa mediunidade, ela não é só dentro do centro de espírita. Ela é em todo momento. Nós somos médiuns 24 horas por dia, não apenas nos momentos que nós estamos lá no centro. Então é preciso que nós entendamos a nossa responsabilidade para conosco, para aqueles que nos rodeiam encarnados e para aqueles que nos rodeiam desencarnados. Não adianta, agora eu já conheço tudo de mediunidade. Ótimo, isso é muito bom. Mas olha a orientação do Espírito da Verdade, lá no capítulo 6, item 5, no final da mensagem. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a nossa prioridade é buscarmos o amor. E o amor, na minha visão, é a síntese de todas as virtudes. É quando nós temos a paciência, a confraternização, a fraternidade, a compaixão, a compreensão, todas essas virtudes que nós imaginamos serem muito boas, porque são as virtudes que Jesus diz para nós desenvolvermos, né? Essas virtudes, quando chegarem à sua totalidade, quando eu for 100% paciente, 100% fraterno, 100% honesto, 100% bom, 100% justo, e por aí vai. Isso aí, a soma disso tudo será o amor. E é isso que a gente precisa fazer, amar, buscar essas virtudes dentro de nós para serem desenvolvidas. Graças a Deus. É fundamental a gente entender que esse sentimento fundamental, que a gente ainda entende pouco, precisa ser aperfeiçoado dentro de nós, e a instrução vem a reboco, vem a vácuo desse sentimento que a gente precisa aperfeiçoar. Não vamos nos enganar mais não, né? Vamos olhar para dentro de nós, fazer o que deve ser feito e seguir adiante, trabalhando em prol de nós e daqueles que nos cercam. Vamos terminando por aqui. No próximo programa damos continuidade ao estudo de obras póstumas. Até lá, meus irmãos. Até lá, meus irmãos. A Rádio Rio de
Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra e, como todas as semanas, vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Para realizar a tarefa de hoje, como todas as semanas, nós temos o nosso querido Antônio de Pádua, que nos solicitou que nós mesmas pudéssemos dar continuidade ao tema iniciado e que, lógico, ele também vai falar, né, vai trazer para nós reflexões enriquecedoras. Então, vamos dar um olá para o Antônio e vamos dar início ao tema que nós dois iremos desenvolver. Olá, Antônio. Sim, olá, Marta. Tudo bem. É porque, como você deu início ao estudo no programa passado, eu acho melhor você dar continuidade para manter o mesmo raciocínio. Se eu tiver alguma coisa que eu achar que você contribui. Intervir, eu intervenho. Lógico, sem problema. Tá ótimo, contribui com a gente. Então vamos lá. Nós paramos, né, no primeiro parágrafo, ou melhor, no segundo, e agora vamos para o terceiro parágrafo da desigualdade das riquezas. Esse é o tema que nós vamos prosseguir desenvolvendo. Então, Kardec nos fala: admitindo-se esse raciocínio, quer dizer, ele estava desenvolvendo um raciocínio explicando que se nós fôssemos dividir igualmente a riqueza no mundo, o que aconteceria? Não seria suficiente para ninguém sobreviver, né? Porque a divisão ia ser uma quantia tão pequena que não daria para ninguém conseguir sobreviver. Mas aí ele tentou fazer alguns raciocínios para atender às dúvidas e à satisfação, né, de que muitos têm em relação a essa ideia de que devemos fazer uma divisão igualitária. Claro que a ideia dessas pessoas é uma ideia humana, né? É uma ideia de divisão no sentido de ter uma sociedade justa. Então, mais do que justo você pensar sobre isso, refletir, respeitar, né, essa reflexão. E Kardec, então, né, como um homem não só inteligente, mas altamente educado, ele fez essa reflexão. Então, no parágrafo anterior, ele nos diz o seguinte: supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, porque ele já tinha feito a proposta, avisou que não daria o suficiente. Mas ele diz, vamos supor, né, que ela desse a cada um o necessário. Não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então, o que ele diz? Não dá para dividir igualmente. Tá? Porque não seria suficiente. Aquilo que fosse dividido não seria uma quantia suficiente para cada um sobreviver. Aí ele propôs, mas raciocinando, né, na possibilidade de fazer isso, ele diz, primeiro, se fizesse essa divisão, independente de dar ou não dar, né, para a sobrevivência de cada um, iria destruir, iria aniquilar todos os grandes trabalhos que levam ao progresso. Então, é algo que a gente precisa. Mas por quê? Por que não pode ser tudo justo, perfeito, igual para todos? Porque esse ainda é um mundo de provas e expiações. Se ele fosse um mundo mais avançado, talvez acredito que, né, pudesse até ser feita essa divisão.
Mas também, por outro lado, a gente raciocina e entende que, num mundo mais avançado, as pessoas já não vão ter tanta necessidade de coisas materiais, sobretudo o dinheiro, né? Então, fica algo bem explicado, né? Kardec vai explicando de uma forma até fechar aquele círculo de dúvidas. É muito interessante. Então, depois que ele diz que se fosse possível dividir, seria o aniquilamento de todos os incentivos, né, que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade, ele ainda aventa uma outra hipótese. Ele diz, supondo-se que ela desse, que fosse, né, pertinente aquela divisão para cada um, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos grandes empreendimentos. Ora, numa etapa, né, num estágio de 1 a 5, como é o estágio de evolução dos mundos, e nós, sabendo que nós estamos apenas no segundo, o número 2, nossa, nós não podemos prescindir de jeito nenhum de estímulos que nos levem a grandes descobertas e a empreendimentos úteis, né? O planeta carece disso. Carece, né? Todos nós sabemos disso. A cada dia a gente diz, puxa vida, né? Tão bom o dia que existir isso assim, que começar, e a gente começa a pensar em coisas que nós estamos necessitando e que ainda não existem, mas que nós já sentimos a necessidade. Então, a gente vê que é um mundo que ainda carece de muita coisa. E a nossa inteligência, então, que está bem desenvolvida, é para ficar a serviço dessas grandes descobertas e empreendimentos úteis para o nosso bem-estar, o bem-estar da humanidade. Então, por isso, não pode haver esse tipo de divisão igualitária nesse sentido, de dividir o dinheiro, né? Quantas pessoas, tantos trilhões, divide por o quantum, né, que existe, é um quantum fixo de dinheiro no planeta dividido pelo número da humanidade. Então, visto isso, ele segue dizendo, admitindo-se esse raciocínio, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa, ainda, é uma prova da sabedoria e da bondade divinas. Quer dizer, então, aquilo que nós elucubramos, achando que não é possível, né, esse raciocínio não é um raciocínio que caminhe para a justiça, para a equidade, aí Kardec diz, essa ainda é mais uma prova da sabedoria e da bondade divinas. Ele vai nos explicar. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse por sua própria experiência a diferenciar o bem do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Quer dizer, então, olha que interessante, né? Isso seria importante, né? É importante, né, que haja toda essa diversidade e alguma dificuldade através da qual Deus distribui oportunidades a uns, né, numa determinada existência e a outros em outras existências. Isso nos mostra que Deus concede, né, o livre-arbítrio ao homem, e ele quis dessa maneira, então, que nós chegássemos pela nossa própria experiência a diferenciar o bem do mal. Por quê? Porque pelos erros e pelos acertos também, mas sobretudo pelos erros, é que nós vamos descobrir a diferença entre bem e mal. E é assim que Deus, então, nos dá essa oportunidade. E de vida em vida, de existência em existência, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos aprendendo cada vez mais, até que vai chegar numa determinada existência, que nós teremos, mais uma vez, a oportunidade de termos, né, a riqueza e saberemos utilizá-la, se não de forma perfeita, mas já com bastante sabedoria. Então, olha que interessante, é assim que funciona, mas não é algo que funcione no sentido de, olha, eu vou dar a oportunidade a ele, porque eu tenho uma simpatia muito grande por ele, e aí, não é assim, você tem que provar através do mérito, através daquilo que você está conquistando, que você de fato está com competência para administrar aquela fortuna.
E aí a gente pensa, mas a fortuna, meu Deus, é tão bom ter dinheiro, porque a gente pode viajar, a gente pode ter um carro maravilhoso, uma casa, uma mansão, e a gente pode fazer tudo o que quer, mas nós estamos aqui para ascender aquela escala ou escada, até se quisermos, né, para materializar bem o processo evolutivo dos mundos. A gente está aqui para evoluir. Então, não é só para a gente usufruir de benesses que nos deixariam paralisados, né, no mesmo lugar, no mesmo padrão de progresso. Ora, então nós temos que evoluir agora. A evolução vai ser pelas experiências. Ora, numa circunstância, ora na outra, e ora acertando e ora errando. E com esses erros e o sofrimento consequente desses erros é que nós vamos aprendendo, vamos percebendo, né? Não, mas espera aí, a gente não pode agir assim, porque se a gente age assim, não só a gente joga no lixo a oportunidade que Deus está nos dando de aprender a administrar aquilo que te foi entregue, como também nós estaremos sendo egoístas. Então você usufrui, né? Curte uma vida de alegrias, de prazeres, de paixões, e aquele dinheiro era para, sobretudo, não era para você usufruir e viver a vida dessa maneira, e sim para que você tornasse a vida de muitos que estão na prova da pobreza uma vida menos difícil. Então, a tarefa do rico é uma tarefa importantíssima. Não é a que ele normalmente pensa, com essa perspectiva material, com esta visão material. É justamente para que ele utilize aquela riqueza para gerir, para administrar melhor e dar mais oportunidade a muitos. Então, é isso que nós temos que pensar. E se a gente não consegue essa informação, como a doutrina espírita nos oferece, e a gente tem a oportunidade de pensar todos os dias sobre isso, para que quando você tenha uma possível oportunidade, você possa saber administrar bem, você vai ter essa experiência, essa conquista de aprendizado pelo sofrimento, pelos erros que você vier a cometer, né? Prejudicar a muitos, chegar no mundo espiritual e constatar que você teve tanto na mão para fazer por tantas pessoas e não fez, viveu egoisticamente, né? E, logicamente, quando a gente não faz o bem, nós já sabemos que fazemos o mal. Porque muitas pessoas dizem assim, não, mas olha, eu posso até não ter sido um exemplo na administração, mas eu nunca quis o mal de ninguém. E eu nunca prejudiquei ninguém. Mas só que quando você não faz o bem, você está fazendo mal. Então acaba prejudicando, é inevitável, mesmo que a tua intenção seja melhor. Então ele segue dizendo, dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse por sua própria experiência a diferenciar o bem do mal e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Quer dizer, a vontade na direção de bem realizar, né? Fazer o bem na prática do bem e, logicamente, os teus esforços. Porque, lógico, é um aprendizado, né? Toda experiência é um aprendizado. E como aprendizado, você tem que tentar se esforçar para realizar da melhor maneira possível. Ninguém sabe tudo, né? Porque além da faculdade, além das graduações, das pós-graduações que a gente possa vir a fazer para ser um bom gestor, na realidade, além dessas graduações e pós-graduações, nós precisamos da experiência. E essa experiência é que vai nos conferir, né? A gente perceber que aquela teoria está de acordo, batendo com o resultado da prática. Então, ali é que você vai aprender e vai descobrir se você está no caminho realmente correto, se você está sabendo aplicar os teus conhecimentos em prol da humanidade ou não. Porque esse é o objetivo da riqueza, assim como de qualquer coisa na face da Terra. É usá-la para a prática da caridade, para que a vida do próximo seja um pouco melhor, ou pelo menos
menos difícil. Então ele segue, né? Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal. Se assim não fosse o homem, seria apenas um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Então, quer dizer, Deus não induz ninguém a nada, nem para um lado nem para o outro. Por quê? Isso você que vai ter que descobrir, né? Qual o caminho entre o bem e o mal, né? E como você deve agir nesse trajeto. É você que tem que descobrir. E, logicamente, a gente descobre muitas pequenas coisas através de pequenas dores. Agora, quando nós não queremos aprender nada, com certeza nós teremos uma grande dor também, que vai ser o ensinamento maior sobre aquela matéria específica. Então, é importante a gente saber que Deus não induz. Não adianta, puxa, Deus já podia, né, nos preparar, deixar a gente já tão preparadinho, quando a gente chegasse, já ia resolver tudo, não. Porque aí você seria, né, o quê? Não seria como ele diz aqui, um irresponsável, um instrumento passivo e irresponsável, como os animais que ainda não têm raciocínio. Se nós temos raciocínio, nós temos que aprender a diferenciar o bem do mal e seguir o caminho, né, com o nosso aprendizado de experiências e realizações. E ele segue: a riqueza é um meio de experimentá-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é também um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. Eis porque incessantemente a transfere. Então, pelo que ele diz aqui, a gente já, quem não entendeu a parábola dos talentos já passa a entender, né? Porque ele coloca aqui, a riqueza é um meio de nos experimentar moralmente, mas é também um meio, ao mesmo tempo, poderoso, né? Um meio poderoso de ação para que a gente estabeleça o progresso, para que o progresso avance. Então, dessa maneira, a gente, logicamente, você depreende que a riqueza não pode ficar paralisada, porque se ela ficar improdutiva, né, ela com certeza será aquele talento que foi o único que ele recebeu, ele enterrou, ao passo que os outros que receberam mais multiplicaram o talento. Então, essa multiplicação do talento não é no sentido de você multiplicar e guardar mais para você, não. É multiplicar para a humanidade, para o próximo. É a prática da caridade em ação. E ele, então, por isso ele diz, por isso, incessantemente ele a transfere. Quer dizer, ninguém pode, além de ninguém ser dono da riqueza, né? Como muitos dizem, não, é o meu dinheiro, eu sou rico porque eu trabalhei muito, porque eu trabalho muito e produzo muito e sou inteligente. Tá, você tem esse usufruto temporário. Agora, você não é dono. Então, na realidade, ele vai transferir. Até para que você entenda essa ideia de que ele transfere constantemente, para que a riqueza não fique paralisada numa única gestão, você vai entender por que ninguém pode dizer que, olha, esse dinheiro é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Não. O dinheiro não é teu, e você não deve fazer com ele o que você bem entender no sentido egoístico da palavra. Então, é isso que a gente tem que estar atento. E ele segue, cada um deve possuí-la para se exercitar na maneira de servir-se dela e provar que sabe utilizá-la. No entanto, como há a impossibilidade material de que todos a possuem ao mesmo tempo, além disso, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e, em consequência, o aperfeiçoamento da terra sofreria. Quer dizer, no estágio que a gente se encontra, ninguém poderia ter um dinheiro, né? Aí, numa hipótese, dividido igualmente, todos ficassem ricos. Por isso, porque nós não estamos ainda com todas as questões resolvidas. Nós temos tudo ainda por fazer. Se temos tudo por fazer, evidente que nós não podemos deitar em berço esplêndido, né? Temos que trabalhar, temos que desenvolver a inteligência através das gestões, das múltiplas gestões, e, lógico, como nossa tendência moral ainda é,
né, de cruzar muitos braços, evidente que Deus vai transferindo a riqueza justamente por isso, né, para que não paralise não só o teu progresso individual, como o progresso da humanidade. E ele diz: assim sendo, aquele que hoje não a tem, já a teve, ou a terá em uma outra existência. E o que agora a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Então é aquilo que a gente falou, né? É importante a gente ter consciência acerca disso. Primeiro, a gente entender que os bens materiais não são nossos. Mesmo que você tenha trabalhado a vida inteira muito para usufruir, que você usou toda a sua inteligência no sentido de obtê-la, mas não é sua, porque só é nosso aquilo que a gente pode levar para o mundo espiritual. E a riqueza ninguém leva. Então, de onde se conclui que você é apenas um usufrutuário, temporário, né, daquela riqueza, para ser aferido como você vai geri-la. Né? Se vai geri-la com generosidade, com produtividade, né? E que, logicamente, desfaça a dificuldade das pessoas. Ele diz: há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Porque a pessoa diz: abnegação, o rico? Ah, que isso? Eu não acho que o rico tem que ser abnegado. Isso é coisa de outro tipo de espírito. Não, tem que ser abnegado, porque por mais que a riqueza tenha aquele lado, né, de que você pode usufruir de coisas interessantes, né, dos bens materiais, mas na verdade é muito comum você ouvir o rico muito poderoso dizer: meu Deus, eu ganho tanto, mas eu não tenho tempo para usufruir desse ganho. Então, ele tem que ser abnegado, com certeza. Lamenta-se com razão o uso deplorável que algumas pessoas fazem das suas riquezas, as paixões desprezíveis que a cobiça desperta, e pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É certo que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante divisão dos bens da terra. Mas se em lugar de limitarmos nossa visão à vida presente, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com a justiça. O pobre, portanto, não tem nenhum motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, assim como os ricos não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se abusam da riqueza, não será com decretos, nem com leis referentes a despesas ou ao luxo, que se irá remediar o mal. Maravilhoso, né, esse texto, né, Antônio? Eu gostaria só que as pessoas gravassem bem esta frase aqui de Allan Kardec. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não conseguem mudar o coração. Então nós não vamos conseguir justiça social com leis. Vamos conseguir a justiça social com a moralização da sociedade. E isso é uma tarefa individual. Cada um é que vai se moralizar para a sociedade se tornar mais justa. Porque leis cumprem-se ou não se cumprem. Então, elas são inócuas nesse sentido. É verdade. Que maravilha, né? Temos aí, então, um tratado, né, de como nós devemos entender e nos pautar na prova da riqueza, né? No caso aqui, porque ele trata especificamente da desigualdade das riquezas, né? Nos mostrando a justiça divina atuando, né? Agindo sobre toda a humanidade. Então, companheiros, vamos ficando por aqui, né? Não é isso, Antônio? Exatamente, Marta. Então, vamos terminando por aqui. Um bom fim de programa para todos aí. Pra todos. Vamos nos encontrar no próximo programa. Isso mesmo. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.